Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Boa noite aos irmãos que nos acompanham também através do Facebook. Vamos dar início ao nosso culto. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer, bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus, porque tu és o nosso Deus, ó Pai. Podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de cultuar ao Senhor nessa noite. Fique à vontade, fale aos nossos corações, receba o nosso louvor, nossa adoração, fale conosco, responda aos nossos clamores, ó Deus. Toma conta, Senhor, mais uma vez deste culto, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 20. Salmo número 20. Livro de Salmos, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal, que de seu santuário Ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com o seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Amém? Esse salmo fala desse relacionamento nosso para com Deus. E eu gosto de frisar a partir do verso de número 7, que nós conhecemos bastante. Ele diz que alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. No tempo de Davi eram normais as guerras, nações contra nações, e muitos desses povos, quando iam guerrear, eles confiavam na sua força bélica. Hoje a força bélica são bombas nucleares, armas biológicas, aviões de caça, etc. Mas naquela época as armas de guerra eram carros de guerra e cavalos, carroças, eram mais rústicos o armamento bélico. E essas nações confiavam nisso, em carros de guerra, e outras nações em cavalos. Mas Davi enfatizava: Israel confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. E ele diz: tais nações, essas nações que confiam na força do braço do homem, elas perdem as forças e caem. Mas nós que confiamos no Senhor, nos levantamos e permanecemos firmes. O segredo de nós nos levantarmos, de vez em quando a gente cai, tropeça, desanima, mas o segredo de nós nos levantarmos e permanecermos firmes não é confiar no braço do homem, mas é confiar no braço do Senhor. Amém? Que nós, quanto igreja, possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Amém? Quero convidar a equipe de louvor a vir à frente. Enquanto isso, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos pedir para que o Senhor acrescente fé ao nosso coração, para que possamos depositar totalmente a nossa confiança nele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração
as nossas famílias, a nossa igreja diante do Senhor, Pai, para que nós sejamos uma igreja que não deposite a sua confiança, Senhor, no braço do homem, no recurso do homem, mas que sejamos uma igreja que viva, que ande, que caminhe por fé, Deus, uma igreja que descanse no Senhor, uma igreja que confie no Senhor, uma igreja que trabalhe no braço do Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Nos levanta cada dia, Senhor, para que possamos permanecer firmes na Tua presença. Pai, obrigado, no nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham pela live. Convido a todos a se colocarem de pé para adorar o Senhor nessa noite, nesse culto maravilhoso, bem no meio da semana, para a gente recarregar a nossa bateria espiritual, para continuarmos funcionando para o resto da semana. É sempre tempo de louvar, é sempre tempo de adorar. E esse louvor diz que o tempo de cantar chegou. Amém? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. De cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Oh Senhor, vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém. O Senhor é o Deus do fogo consumidor. Amém. Ele quem aquece os nossos corações com a chama do amor derramada pelo Espírito Santo. Amém, Senhor.
Vamos cantar nessa noite ao Senhor e declarar que nós queremos ser como um vaso novo perante o Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser o vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluias. Amém, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte
voz me acalmou. Tu dá ordem das estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. A voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia! O nosso Deus é defesa, o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiamos. O nosso Deus é aquele que nos protege sempre nos momentos de angústia. Ele está presente aqui nessa noite para proteger, para atender as suas orações. Então adore a Ele. Oh! Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. A voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Tu és maravilhoso, Deus. O Senhor se faz presente em nosso meio, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Oh, Pai, não há doença, Senhor. Não há porta que se feche diante da Tua presença, Senhor. E nós clamamos aqui como igreja, Senhor. Clamamos, Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser vasos, Senhor, usados para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra, Senhor Deus. Ser com a Tua igreja, Senhor. Ser com o nosso pastor, com a Tua família, Senhor, que tem enfrentado, Senhor, tantos desafios para estar à frente do Teu trabalho, Senhor. E nós sabemos que o Senhor se faz presente, Pai, para receber toda a honra e toda a glória durante esse culto, Senhor. E eu lhe peço pelos meus irmãos que estão enfermos, pelas famílias que têm enfrentado tantas doenças, Senhor, que têm limitado, que têm minado sua fé, a sua capacidade de acreditar no Senhor, ó Pai. Que Teu Espírito Santo vá de encontro neste momento, Pai querido, e faça mover nestes lares que estão recebendo a Tua palavra neste momento também, Pai. E pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor Ítalo. Som. Irmãos, é calor, né? Mas é bom sentir a calor da presença de Deus, amém, irmãos? Eu tenho certeza que
nós podemos sentir mais uma vez nessa noite Deus falando aos nossos corações. Essa noite eu quero cumprimentar especialmente, já falei com ele, mas o Josias, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe a sua vida, que você possa sentir Deus falar ao seu coração também, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, os que nos acompanham através do Facebook, logo depois da palavra nós estaremos orando, intercedendo, clamando a Deus por sua vida, tá? Deixe o seu pedido de oração, a sua petição, que logo nós estaremos orando por você. Os irmãos presentes, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o livro de Efésios, no capítulo 5, Efésios 5. Eu estou com a versão NVT, mas Renato, eu queria que você colocasse a Almeida Corrigida e Fiel, tá? A CF. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 14. Efésios 5, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade, Deus, nessa noite de ministrar aos nossos corações, de falar conosco de uma forma clara, Deus, e não somente falar, mas provocar em nós mudanças também, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos estudando sobre mordomia cristã e hoje nós vamos para a mordomia cristã parte 2. Eu falei para os irmãos na semana passada que nós vamos dividir nosso estudo de mordomia em 4 partes. São os 4 T's: mordomia do templo, que é o nosso corpo, nós vimos semana passada. Hoje nós vamos ver a mordomia do tempo, veremos depois mordomia dos talentos e depois na última semana mordomia do tesouro, tá? Me lembro que na semana passada que a Bíblia diz que nós somos mordomos do Senhor. O que é um mordomo? Mordomo nada mais é do que um administrador. Bom, obrigado, Luci. Se nós somos administradores, logo isso implica que nós não somos dono. O dono disso tudo é Deus. Nós sempre cantamos aqui: porque dele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. Lembro que na semana passada a Caísa falou do Salmo 24, no verso 1, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os habitantes que aqui habitam. Tudo pertence ao Senhor. Pastor, então eu não sou dono de nada? Não. O meu corpo não é meu? Não. O tempo, pastor, não é meu? Quando eu digo assim, eu não tenho tempo. Mas escuta, o tempo é de quem? O tempo é seu ou o tempo é de Deus?
pai nem a mãe que está ao seu lado é sua, ela é de Deus. Jacinta, seus filhos que você tanto ama, o Robinson, aquela bênção, né? A Priscila, não são seus filhos, são de Deus. Ué, se nada é meu, pastor, hein, Patrícia, esse bebezinho que você está gerando, com tanto amor, também não é seu, minha irmã, é de Deus. Nós somos administradores de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Olha que responsabilidade. Não é uma mordomia como o Cro da Fina Estampa, que a gente colocou aqui semana passada, né? Até afeminado, cuidando ali da casa da Tereza Cristina. Não. Nós somos mordomos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por isso a Bíblia diz que nós devemos exercer essa mordomia, essa gestão, essa administração com responsabilidade. A Bíblia diz que ao mordomo, ao ministro, ao dispenseiro de Deus, requer que ele seja fiel. Nós precisamos administrar, gerir aquilo que é de Deus com fidelidade e com responsabilidade. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. A pergunta inicial: como é que nós temos administrado o tempo que o Senhor nos deu? Cada um que está aqui, todos nós que estamos aqui, temos por dia 24 horas. Como é que nós temos administrado esse tempo? Como é que nós temos gerido esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá? Outro dia, bem lá atrás, eu assisti um filme. Eu não me lembro o nome da atriz, mas eu me lembro que ela foi no hospital e recebeu um diagnóstico de uma doença muito grave e que ela teria poucos dias de vida. Adivinha o que ela fez com o tempo que lhe restava? Essa mulher saiu para viajar, para passear, ela aproveitou o tempo ao máximo, ela disse para quem deveria dizer que amava, ela desfrutou do seu tempo, aproveitou o seu tempo como se fosse realmente os seus últimos dias. Será que nós temos vivido dessa maneira? Vivendo a cada dia intensamente, vivendo a cada dia como se fosse o nosso último dia? Ou nós temos levado o nosso tempo com irresponsabilidade? Hoje eu quero falar sobre isso, tá? O texto que nós lemos, ele começa dizendo: desperta, ó tu que dormes. Primeiro que quem dorme muito não leva muito a sério a administração do seu tempo, né? Eu me lembro que a gente ainda adolescente, jovem, começando a sair para as noitadas. Meu pai está aqui hoje, né? Vou falar bastante do seu hoje, pai, mãe. E a gente ficava até tarde da noite no sábado, bagunçando, né? Chegava em casa, falava, chega cedo. A gente chegava cedo, né? Mais cedo assim, 4h30, 5 horas, às vezes clareando o dia. E aí dava umas 9, 10 horas da manhã, meu pai ia lá no quarto, batia a mão na luz assim, ó. Lembra, pai? O que você falava? Vamos acordar que aqui não é hotel não, vamos, de pé, né? A gente fica com aquele olho, né, assim, querendo dormir até 2, 3 horas. Mas como é que nós temos administrado o nosso tempo? O texto começa dizendo: desperta, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Esse desperta, ó tu que dormes, esse dormir não é uma sonolência no sentido literal da palavra do sono. Embora, repito, dormir demais é administrar o seu tempo de forma irresponsável. Deus tem muito o que fazer. Mas quando o texto está dizendo desperta tu que dormes, ele está falando num contexto espiritual. Porque há muitos no nosso meio que infelizmente ainda estão dormindo. O tempo está passando, o tempo está correndo. E muitos de nós estamos dormindo espiritualmente. Eu não vou ler todo o texto de Efésios 5 não, mas se você for ler o contexto depois na sua casa, de Efésios 5, ele está contrastando o fruto do Espírito, andar na luz, com o fruto das trevas.
E ali ele traz algumas recomendações para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Se você for ler no capítulo 5 de Efésios, ele diz, por exemplo, que nós devemos viver imitando a Deus, que nós devemos viver em amor, como Cristo viveu em amor, sacrificando a sua própria vida por nós. Se nós formos mergulhar no texto de Efésios 5, ele vai nos dizer para que nós não tenhamos práticas impuras, para que nós não venhamos a viver em impurezas. Efésios 5 vai dizer que nós não devemos viver de forma gananciosa, avarenta. Efésios 5 vai dizer que nós não devemos viver com uma linguagem torpe, para que nós não cometemos parvoíces, chocarrices, olha cada nome, né? Parvoíce, chocarrice. Parvoíce são aquelas conversas tolas, aquelas imbecilidades, aquela pessoa que abre a boca e não sai nada, só palavras tolas. Chocarrices são piadas sujas, chocarrices são zombaria. Irmãos, de vez em quando, outro dia eu fui pesquisar um pouco sobre esse texto, sobre chocarrice, até estranho, né? Hoje eu digitei no Google chocarrice, eu errei uma letrinha, apareceu cachorrice. É parecido. Chocarrice é quando a gente pensa às vezes que não está denegrindo o irmão, mas na verdade a gente está. Alguns de nós aqui, algumas vezes a gente pega pesado demais na brincadeira com alguns outros irmãos. A gente fica zombando e a gente acha que não tem nada a ver. Pergunta para a pessoa que está sendo zombado. Hoje a gente chama isso de bullying, não é? Lá em Itaiúva teve até um caso extremo, um jovem que era chamado de gordinho. Qual foi o resultado? Entrou na escola atirando. Quase aconteceu uma tragédia. Graças a Deus não morreu ninguém, mas depois ele se matou. Desagrada a Deus. Às vezes ficar usando as nossas palavras para denegrir o irmão. Ah, pastor, mas é brincadeira. Cuidado com as brincadeiras, porque isso muitas vezes pode nos custar caro. Efésios 5 diz que nós não devemos praticar essas coisas e nem nos associar àqueles que praticam. Efésios 5,11 vai dizer assim, olha: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as. Efésios 5 está dizendo, amados, para que a gente viva de maneira digna da qual nós somos chamados. Se somos filhos da luz, devemos andar na luz. Se somos filhos da luz, o que foi, irmãos? Sendo alguma BOzinho aí? Só para a gente não perder a atenção na palavra. Se somos filhos da luz, devemos andar como filhos da luz e não como filhos das trevas. Então, ser imprudente nos dias de hoje é viver, por exemplo, como a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, verso 1. Lembra o que Jesus falou da igreja de Sardes? Alguém aqui se lembra? Enquanto eu bebo um gole de água? Não é, essa é outra igreja. Jesus falou assim: olha, eu conheço as tuas obras, tem fama de que vive, mas na verdade está morto. Fortalece o restinho, desperta ainda e fortalece o resto que sobra. Então, viver imprudentemente nos dias de hoje é ter fama de que vive. Eu sou cristão, eu pertenço lá à igreja batista, eu cultuo ao Senhor, eu faço parte de uma igreja, eu tenho fama de que vivo, mas na verdade eu estou morto. Eu vivo na prática desses pecados que eu citei aqui para os irmãos. Se eu não vivo na prática, eu me associo com as pessoas que praticam. Eu me comunico com as obras das trevas, eu deixo de viver na luz. Viver de forma imprudente nos dias de hoje é viver como aquelas 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram imprudentes, não eram sábias. Jesus diz isso em Mateus no capítulo 25, sobre essas 10 virgens, representando a igreja do Senhor, e 5 eram prudentes.
À meia-noite foi dado um grito. Qual era o grito, irmãos? O noivo vem aí. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Esse grito está ecoando nos dias de hoje. Esse grito é tão forte diante de tudo que está acontecendo. Há um grito do Espírito de Deus dizendo assim para mim e para você: gente, igreja, o noivo vem aí, Jesus está voltando. Embora tenha muitas pessoas que digam, né? Já faz mais de 2000 anos, será que vai voltar ou não vai? Vai, irmãos. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. As pessoas estarão fazendo seus negócios, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, vivendo a sua rotina, e de repente a trombeta será soada, o noivo vai voltar e ele vai encontrar as virgens. Mas ele vai encontrar o retrato da igreja dos dias de hoje: 5 prudentes com as suas lamparinas acesas, vigilantes, sóbrias, mas infelizmente quando o noivo voltar, ele vai encontrar muita gente dormindo, muita gente imprudente. É por isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios: desperta, ó tu que dormes, porque infelizmente tem ainda muita gente dormindo. O que está acontecendo nos dias de hoje é um grito de Jesus dizendo: eu estou voltando para buscar a minha igreja. E o texto lá em Mateus 25 diz que quando o noivo chegou, as imprudentes, as nécias, elas tinham ido buscar o azeite para acender a lamparina, mas quando elas foram buscar, o noivo voltou. E quando o noivo voltou, as prudentes entraram, fechou-se a porta e elas voltaram, as imprudentes, dizendo: abre aí, Senhor. Você lembra o que o noivo respondeu? Eu nem vos conheço. Imagine a tragédia daqueles que estão dormindo nos dias de hoje, quando o Senhor Jesus voltar, e infelizmente essas pessoas não serem salvas. O que é que elas dirão diante do Senhor? Senhor, abre! Senhor, eu estou aqui, me dá mais uma chance. Não, eu nem vos conheço. Então, para administrarmos melhor o nosso tempo, a primeira dica de hoje é: não sejamos imprudentes. O Senhor está dizendo para a sua igreja: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não andai como nécios, vede prudentemente como andais. O segundo ponto da mensagem, e é um texto que eu gosto muito, na minha versão não está desse jeito, por isso que eu pedi para a Renata colocar na Almeida Corrigida e Fiel. Nessa versão diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gosto dessa expressão, remindo o tempo. O que significa remir o tempo? Alguém? Diminuir. Uma outra definição: administrar, aproveitar. No original é exatamente a tradução, essa palavra, aproveitando todas as oportunidades. Mas remir o tempo também significa resgatar o tempo perdido. O Senhor Jesus, Ele nos remiu dos nossos pecados, Ele nos resgatou. Remir significa tomar de volta, porque os dias são maus. Salmo 90, um salmo feito por Moisés, no verso de número 12, ele diz assim: olha, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Nós precisamos aprender, amados, novamente a remir, a resgatar, a tomar de volta, a aproveitar todas as oportunidades, para que a gente possa administrar melhor o nosso tempo. Como remir o tempo nos dias de hoje? Eu coloquei aqui um tópico que nós temos exercitado bastante lá em casa, eu e a Caísa: planejamento e organização. Falar de novo do meu pai, está aqui, ó. Se tem uma coisa que meu pai me ensinou pelo exemplo em casa, é organização. Mas né, mãe, a gente falava que era até chato de tão
organizado. Eu me lembro quando eu passei no concílio, minha mãe fez um almoço lá na edícula, né? E a loja do meu pai é ao lado da edícula. Tava todos os pastores lá. Aí eu fui mostrar a loja do meu pai para os pastores. Aí o pastor Zé Antônio de Viradouro falou assim: rapaz, seu pai é organizado, hein? Falei: é. Pastor, o bicho chega a ser chato de tão organizado. Se sumiu uma chave aqui do negócio dele aqui, ele sabe que sumiu. Lembra quando a gente deixava a toalha em cima da cama? Pega essa toalha, né? Mas organização. Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo porque nos falta planejamento e organização. Existem duas máximas para planejamento, eu até escrevi aqui, né? Primeiro, que se você não planejar o seu tempo, as pessoas vão planejar para você. Se você não souber administrar, gerir o seu tempo, se você não planejar o seu tempo, as pessoas vão planejar para você. Uma outra máxima é que aquele que não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então uma pessoa que não tem planejamento, não tem direção, não tem organização, não sabe para onde ir, quais são os propósitos, os objetivos, qualquer lugar que ir, está ótimo, está bom. Nós precisamos de planejamento e organização. Vou citar aqui um exemplo do que a gente tem vivido, eu e a Caísa, né? Ministério pastoral, como administrar, planejar ministério pastoral, família e trabalho, no caso, mais recentemente, da Caísa, né? Nós vemos assim, compartilhamos, vemos muitas histórias de pastores que são extremamente dedicados ao ministério, igreja, atividades, e o foco é tão grande na igreja, no ministério, não que não tenha que ter foco, tem que ter foco, mas por se dedicar tanto à igreja, ao ministério, muitos pastores acabam perdendo as suas famílias, esposas de pastores doentes, filhos de pastores desviados dos caminhos do Senhor. Eu estou dizendo isso aqui, não é que eu quero ser melhor que os outros pastores, eu estou sujeito a isso também, mas o Senhor tem ministrado grandiosamente ao nosso coração, para que a gente encontre equilíbrio, planejamento e organização, boa gestão do nosso tempo, para que uma coisa não se torne inimiga da outra, mas para que a gente consiga caminhar juntos. Como eu dizia, o ministério pastoral é diferente, por exemplo, do trabalho do Francisco. Francisco, você entra que hora? Que hora você entra no serviço? 7, chega 5:30. À noite, naturalmente, você está na sua casa. Ministério pastoral é diferente. O pastor não entra às 7, sai às 5 e à noite, né? Ele está na casa com a esposa. Então, como é que eu e a Caísa temos feito? Nós temos entrado num combinado, né? De segunda a sexta eu tenho ficado aqui na igreja, das 8 ao meio-dia. E aí nós revezamos os horários. Quando eu saio à tarde para fazer visita, à noite eu fico em casa, para ajudá-la, para dar atenção para o Caleb, para passar tempo em família. Quando eu tenho uma visita ou programação marcada para a noite, eu fico à tarde com a Caísa para ajudar na casa, para ficar com o Caleb e para ajudá-la também. Quando a Caísa vai dar as aulas de inglês, quem fica com o Caleb sou eu. Ontem fui fazer visita com a Sueli, né? Tinha marcado 7:30, mas eu me lembrei da aula da Caísa, marcamos às 6, né? Falei: Sueli, 7:30 tem aula da Caísa, fomos, fizemos a visita até às 7, voltei para casa, 7:15, a Caísa foi dar aula e eu fiquei com o Caleb. Então nós precisamos administrar. O Senhor nos deu um tempo que é precioso, nós precisamos planejar, organizar. A gente senta na segunda-feira, né, Caísa? E nós dizemos assim: vamos planejar a nossa semana. O que é que nós vamos fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Pastor, sai exatamente como vocês planejaram a semana inteira? Não. Às vezes acontece algum imprevisto, que é natural, mas planejar é importante. O outro significado que a irmã Jacinta trouxe
aproveite as oportunidades. Remir o tempo significa aproveitar todas as oportunidades. Irmãos, ninguém aproveitou mais as oportunidades do que Jesus. Vira um pouquinho a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, no capítulo 1. Jesus tinha uma vida bastante agitada, mas ele aproveitava todas as suas oportunidades, ele não deixava escapar nada. Irmãos, deixa só, antes de entrar no texto aqui, deixa eu dar só um toque para os irmãos. Às vezes nós deixamos de aproveitar as oportunidades, e o Senhor nos dá oportunidades, muitas vezes ali com o nosso vizinho, muitas vezes no nosso trabalho. Às vezes as pessoas vêm abrir o coração com a gente, e nós usamos o nosso tempo, estamos falando de tempo aqui hoje, administração de tempo. Muitas vezes usamos o nosso tempo para falar de futebol, para falar de política, para falar de qualquer outra coisa, e não aproveitamos a oportunidade para falar de Jesus, para orar pelas pessoas, para estender a mão muitas vezes, porque certamente muitas pessoas nos procuram para isso, mas Jesus nos ensina a aproveitar todas as oportunidades. Em Marcos, no capítulo 1, vai narrar um final de semana corrido, agitado de Jesus. Normalmente final de semana a gente descansa, né? Somente domingão é um dia, para quem não tem filho pequeno, né, Caísa? De dormir até mais tarde. Que gostoso, né, Martinha? Mas de vez em quando as bênçãos. O Caleb, domingão, sabe que hora ele acordou? 6h30, 7 horas, né? Doido para dormir, 6h30, papai. Vai dormir, rapaz, abençoado, né? Mas não dorme, acorda elétrica e nós acorda também, vamos tocando barco. Mas em Marcos, no capítulo 1, eu não vou ler todo o texto não, a partir do versículo 21, a palavra diz que Jesus, ele foi na sinagoga, ele foi ensinar, ele foi ministrar a palavra do Senhor juntamente com seus discípulos, e ele estava ali ensinando a palavra de Deus. Mas ali na sinagoga, de repente, eis que se levanta um homem possuído por um espírito imundo, e a palavra do Senhor diz que Jesus aproveitou a oportunidade e repreendeu aquele espírito, e aquele espírito foi embora. E o comentário saiu por toda a região: que homem é esse? Que autoridade é essa? Saindo da sinagoga, Jesus foi para onde? Olha, ele já tinha pregado, já tinha expulsado o demônio. Se fosse eu e você, a gente falava assim: dia corrido, né? Vamos para casa agora, pedir uma pizza no Tomadashi e vamos comer um lanche, dar uma relaxada, dar uma descansada. Oh meu Deus! Se bem que o Tomadashi está de férias, né? Essa semana pedi pizza em outro lugar lá. E foi para a casa da sogra de Pedro. Eu acho que ele foi tomar um cafezinho. Tenho por certo que é isso. Saiu da sinagoga, pregou, expulsou o demônio, vou tomar um cafezinho na casa da sogra de Pedro. Chegando lá, um BOzinho, o que aconteceu? A sogra de Pedro estava doente, enferma, com febre. E aí Jesus não ficou falando de Herodes, de Antipas. Jesus foi lá e orou, curou, aproveitou a oportunidade. A palavra do Senhor diz que ele colocou a mão na mulher, aquela mulher se levantou e imediatamente passou a servi-los. Agora eu vou descansar. Preguei na sinagoga, expulsei demônio, curei a sogra de Pedro, tomei um cafezinho. Tem uma caminha aí, Pedro? Não. Se você for ler o texto aí, a Bíblia diz que Jesus foi para fora da casa da sogra de Pedro, e a multidão, toda a cidade, pessoas enfermas, possuídas de demônios, foram até Jesus para serem curadas
e libertas. Ele passou a tarde toda ali fazendo hora extra, administrando, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades. Mas aí já lá para o versículo 35 ele foi dormir também, gente. O homem era Deus, mas também era 100% homem. Foi dar um cochilo em algum quarto da casa da sogra de Pedro. Sábado para domingo. Domingo é dia de dormir até mais tarde, daquele cochilo. E quando Pedro vai acordar Jesus, acompanha comigo aí no versículo 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Olha como Jesus administrava o tempo. Domingo eu tenho uma agenda cheia, eu preciso partir da Galileia, ir para a sinagoga, ir para as ruas, pregar o evangelho. Mas antes de o sol aparecer, antes de o dia raiar, quando todo mundo estava dormindo, sabe onde Jesus estava? Falando com o mestre. Vou usar de novo a expressão do meu pai: ei pai, estou puxando seu saco hoje, hein? Depois você vai ter que fazer um agrado pro seu filho aqui, mais um. Mas o meu pai sempre viajou, né? Que hora você acordava, pai? 4:30, 5 horas. Ele falava que ele tinha que tirar leite do asfalto, né? Acordava cedo. Administração do tempo. Quando os discípulos chegaram para a rotina do dia, Jesus já tinha feito a sua devocional. Imagina a devocional de Jesus com o Pai, hein? Devia sair cada papo ali, hein? Irmãos, olha como nós administramos mal o nosso dia. Muitas vezes a gente acorda 5, 10, 15 minutos antes, lava a cara, se arruma, escova o dente para arrancar aquele bafo, toma um cafezinho e vai trabalhar, vai enfrentar o dia, a agenda, o corre-corre. Mas Jesus não. Depois de um dia corrido do sábado, o descanso de Jesus não era na cama, o descanso de Jesus era nos pés do Senhor. Antes de correr para a agenda, corrida diária, aquela loucura do dia a dia, expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho, aquela correria, antes de estar com a multidão, ele estava primeiro com o Pai. A melhor maneira de administrar, de aproveitar o tempo, de gerir o nosso tempo melhor, com qualidade, é antes de sair para a luta, para o corre-corre, estar aos pés do Senhor, buscando a sua presença, falando com o Pai, abrindo o coração, sendo alimentado por Ele. Você sai de mente renovada, você sai fortalecido, você sai preparado, alerta, vigilante, sóbrio. Você remiu o tempo, você resgatou, você aproveitou melhor o seu tempo. Sobre remir o tempo, a última coisa que eu quero falar é: precisamos estabelecer também prioridades. Vocês lembram o que fala em Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1? Vocês lembram? Gente, tem tempo para tudo. Obrigado, Reni. E nós queremos administrar melhor o nosso tempo, só que às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. Quem tem esse perfil aqui de abraçar tudo? Pode levantar, não fica com vergonha não, fala. Abraça tudo e depois, como é que é isso ali? Abraça tudo, não faz nada. Ou até faz, mas não faz como deveria fazer. Foco, prioridade. Vou citar um exemplo bobo aqui, né? Outro dia eu trouxe um questionamento aqui para a igreja. Irmãos, olhando assim para a igreja, o que nós estamos precisando hoje? Vixe, uma lista de coisas. Estamos precisando de um computador novo, estamos precisando de umas caixas de som nova, estamos precisando pintar a igreja. O que mais?
precisando trocar os bancos, precisando disso, precisando mexer na construção, mas qual vai ser o nosso foco, a nossa prioridade? Pastor, vamos investir na construção, para a gente ter salas para as nossas crianças, para a gente estruturar fisicamente a nossa igreja, depois a gente parte para outra, legal. Então agora nós temos um foco, e graças a Deus essa semana o Senhor nos deu mais uma vitória. Tínhamos acabado de colocar a calha e conseguimos agora todo o valor para colocarmos a fiação elétrica. Acabando a fiação elétrica, é só esperar o mineiro voltar lá de Minas para fazer a instalação. Nós já vamos para o forro. Foco, foco, foco. Daqui a pouco está de pé. Mas se a gente ficar mexendo na construção, daqui a pouco vem um abençoado e fala assim: não, pastor, nós temos que comprar um computador, nós temos que comprar isso, tem que comprar aquilo. Mas não faz nada. Nós dá sempre computador, sempre a construção, sempre os bancos e não anda nada. Foco, prioridade. Jesus tinha foco e prioridade na sua missão. Gente, Jesus veio pregar o evangelho para quem? Me fala. Jesus veio pregar o evangelho para quem? Para os pecadores. Para todo mundo, para o mundo inteiro. A Nilza já está aqui, ó. Para quem, Nilza? A princípio, os dele, para o povo de Israel. E a gente percebe Jesus administrando isso na vida dos discípulos de forma prioritária, com foco na vida dos discípulos, quando a gente olha para os comissionamentos de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, no verso de número 5, Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, expulsem os demônios, curem os enfermos, mas não vão aos gentios e nem às aldeias dos samaritanos, antes vão primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Foco, gentios agora não, samaritanos agora não, vamos pregar primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. O foco de Jesus era tão grande, irmãos, que em Lucas, no capítulo 10 também, depois que ele comissiona outros 72 discípulos, Jesus fala um negócio para ele que parece soar assim, radical aos nossos ouvidos. Jesus falou assim para os discípulos, ó, no verso 4, se eu não me engano, falou assim: quando vocês saírem, não parem nem no caminho para cumprimentar as pessoas. Você imagina aqueles 72, de 2 em 2 saindo? Eu estou indo pregar o evangelho, eu e a Caísa, mão dada. Aí a Luzia fala assim: ô pastor, fala, Luzia, agora não dá não, filha, tchau. Ô Chicão, o Francisco, ô pastor, vou tomar um café lá em casa. Não, Francisco, agora não dá não, tchau, tchau. Sabe o que é isso? Foco. Vocês vão, não precisa levar dinheiro, não precisa levar roupa, não precisa levar nada, Deus vai sustentar vocês. Não parem no caminho, não cumprimente ninguém. Foco. Sabe por que a gente administra mal o nosso tempo? Falta de foco. Pega uma coisa para fazer, pega outra, vai fazendo, não faz nada. Esses dias a Caísa deu um puxão na minha orelha. Posso contar, Caísa? Posso, né? Eu tenho esse perfil também de querer muitas vezes abraçar o mundo, né? Deus tem ministrado, Deus tem me ensinado. E nós lançamos aqui um projeto domingo de homens e mulheres, né? Vai ser uma bênção esse projeto, tenho certeza. Projeto para homens e projeto para mulheres. Só que aí eu olho para a igreja e eu vejo alguns jovens. Isso, irmãos, meu coração fica... Imagina o pastor vendo alguns jovens e não tem trabalho para jovens, e a gente está orando para Deus levantar alguém para cuidar dos jovens. E eu já conversando com a Caísa, eu já queria lançar alguma coisa para os jovens também. Vamos fazer alguma coisa para os jovens. E a Caísa foi lá e... lindo, vamos fazer com calma as coisas, vamos ter foco, prioridade. Vamos orar para que Deus levante alguém para cuidar dos jovens. Se a gente pegar tudo para fazer, a gente não vai dar conta de fazer nada. E eu estou orando junto com a minha esposa para que Deus levante alguém para trabalhar com jovens nessa igreja, amém?
Deus vai levantar alguém nesta igreja. Se não tiver nessa igreja, Deus vai trazer, mas Deus vai levantar alguém para trabalhar com jovens. Irmãos, eu não posso trabalhar com jovens, porque eu já tive essa experiência em Taquaral. Se eu começar a me dedicar com jovens na igreja, eu vou esquecer de vocês. Aconteceu isso lá em Taquaral. Jovens, a hora que eu olhei. Então Deus vai levantar, amém? Pode ser você que está sentado aí que está falando amém, amém? Olha só, que bênção, glória a Deus. Pensou, Jacinto, você trabalhando com jovens? Vamos lá! Meu Deus do céu, que bênção. Glória a Deus. Só que em Mateus 28, em Mateus 10, em Lucas 10, Jesus falou assim: esquece os gentios, esquece os samaritanos, primeiro ovelhas da casa de Israel. Mas Mateus 28, Jesus fala o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os irmãos conhecem o restante do texto. Mudou o foco. Depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Agora pode pregar o evangelho para todo mundo. A graça é para todo mundo. Foco, prioridade. E quando a gente lê Atos, eles queriam ficar só em Jerusalém, né? Aí Jesus mandou uma perseguiçãozinha lá e eles foram espalhados. Terceira coisa e última que eu gostaria de falar, que o texto de Efésios diz, ele fala assim: olha, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, como administrar melhor o meu tempo? Precisamos parar com a embriaguez. De vinho, pastor, eu não bebo. Será que é só o vinho que tem trazido embriaguez nos dias de hoje? Será que a igreja dos dias de hoje, o problema da igreja dos dias de hoje é o álcool, é a bebida? Ou existe outras coisas que têm trazido embriaguez à igreja do Senhor, fazendo com que a igreja não seja cheia do Espírito Santo de Deus? Amados, eu e a Caísa nós temos conversado sobre isso em casa. Nós precisamos voltar a ter fome e sede de Deus. Nós precisamos voltar a desejar Deus, com uma palavra que foi ministrada aqui no domingo. Nós precisamos fazer um acordo entre nós de buscar esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nós precisamos fazer com que isso aconteça. E se nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos avaliar o nosso coração, se existe algo que tem tomado, que tem embriagado o nosso coração. Porque a gente só consegue entregar todo o coração se todo o coração estiver em Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, a impressão que dá é que nós estamos pregando e não há fome, não há sede. Nós olhamos para a fisionomia de muitos de vocês e é verdade, muitos de vocês estão assim, atentos, sedentos, a palavra está sendo ministrada, vocês estão bebendo, vocês estão se alimentando da palavra de Deus, mas quando a gente olha para alguns rostos, a gente vê pessoas distraídas, desatentas, não vê a hora do culto acabar sem fome, sem sede, não querem Deus. Pastor, por quê? Porque existem algumas embriaguezes que têm roubado o coração das pessoas. Eu gosto de citar esse exemplo. A Martinha me chama para ir na casa dela comer aquele pão de queijo, né? Aquela torta gostosa, aquela feijoada gostosa. Profecia, receba, irmã, em nome de Jesus. Só que antes de ir na casa da Martinha, a irmã Jacinta me manda um zap. Isso é só um exemplo, tá, gente? Mas, se acontecer, amém.
pastor, que jeitinho dela, né? Passa aqui que o Euripe fez um pãozinho gostoso, um pãozinho doce. Aí eu passo lá na Jacinta, eu, a Caís e o Caleb, chega lá aquele rocambole, aquela rosca gostosa, e aí vai eu e a Caís e se debruça sobre aquele pãozinho doce. Só que eu tinha marcado com a Martinha um pouquinho mais tarde. Aí chega a Martinha lá toda animada, né? Ah, pastor, fizemos isso. Ó, o Francisco foi buscar uma sobremesa, aquela coisa toda. E o pastor chega com o bucho cheio, ele e a Caísa. A Martinha põe no prato 3 colheradas e deixa o resto. Sabe por quê? Estou cheio. Então a embriaguez que tem roubado a fome e a sede de Deus hoje na vida da igreja são muitas, irmãos. A gente chega aqui, o louvor está sendo ministrado, a palavra está sendo ministrada, nós dizemos para a igreja, vamos orar, vamos adorar, vamos glorificar, vamos buscar, vamos ter fome, vamos ter sede, mas está todo mundo de barriga cheia, está todo mundo embriagado com vinho, pastor, não, com outras coisas. Com o que, pastor? Ah, sei lá, me ajuda aí. Entretenimento. Que embriaguez maior do que essa? Com entretenimento, com o zap da vida, com o Netflix da vida, com o YouTube da vida, com as redes sociais da vida, com a comida, com o bucho cheio. Tempo atrás aqui eu ministrei sobre jejum, né? Destronando o rei estômago. Ô Genivaldo, você gosta de café, né? Eu gosto também. Esses dias eu e a Caísa fizemos um propósito aí, eu tirei o café. Meu Deus do céu, vim para a igreja, irmãos. Eu achei que ia desmaiar, dor de cabeça, tontura. Sabe por quê? Não era vinho não, mas é vício de café. Parecia que eu estava aqueles bebum tremendo, precisando tomar um café. Eu passei ali perto do Delta, que eu sei que tem café, quase que eu entrei. Quase que eu quebro o jejum por causa de um café. Mas irmãos, não é o vinho que nos domina, mas pelo amor de Deus, se um café nos dominar, se uma televisão nos dominar, se uma série, se uma rede social, se um YouTube nos dominar, como é que a gente vai ter fome e sede de Deus? Como é que nós vamos mergulhar nessas águas profundas? Como é que a gente vai chegar aqui, se banquetear, se fartar, se deleitar com o Senhor, se alegrar no Senhor, ter prazer no Senhor, se o meu coração está embriagado, se a minha mente está embriagada? Olha como nós administramos mal o nosso tempo. Acho que é o celular da live que está tocando. Desliga aí, Caísa. Isso embriaga as nossas vidas, né? Vamos buscar a Deus, de repente toca, a gente acorda, vamos para o zap. Administramos mal o nosso tempo. Tem uma parábola vocês conhecem, Lucas no capítulo 12, a parábola do rico insensato. Jesus estava pregando o evangelho e alguém gritou assim: Senhor, o meu irmão não quer me dar a parte da herança. Lembra disso? Quase não tem briga por causa de herança, né? Ah, me ajuda aí, Senhor. Aí Jesus falou assim: ô filho, eu não venho aqui para isso não. E outra, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E então Jesus conta uma parábola de um homem rico, suas colheitas fartas, mas a colheita era tão farta que não cabia nos seus celeiros. Então ele pensou: eu vou derrubar esses celeiros pequenos e eu vou construir celeiros maiores para abrigar toda a minha colheita. E então, depois de fazer isso, eu vou poder descansar, vou poder me alegrar, vou poder beber, comer, vou ficar em paz, vou ficar tranquilo. E aí Jesus vira para aquele homem que administrou mal o seu tempo, só pensou em ajuntar, ganhar dinheiro. Jesus vira para ele e diz: louco, essa noite pedirei a tua alma, e o que é que tens a me dar? E aí Jesus termina
Jesus sempre quando contava essas histórias, ele termina com uma frase interessante, né? Capítulo 12, verso de número 21, ele diz: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Insensato, imprudente, administrou mal o seu tempo, não remiu o tempo, não teve o foco correto, não estabeleceu prioridades corretas na vida. Outra embriaguez dos dias de hoje: ansiedade e preocupação. A gente sofre disso? Sofre, né, mãe? Pensa que eu sou pastor e não fico preocupado às vezes? Pensa que eu sou pastor e não fico ansioso às vezes? E quando a gente fica preocupado e ansioso, muitas vezes a bucha estoura no casamento, né? A gente fica bravo um com o outro, a gente fica mal um com o outro. Mas Jesus, ele nos ensinou sobre isso, irmãos. Em Mateus 6, ele nos ensinou sobre isso. Ele nos ensinou que ele nos guarda, ele nos ensinou que ele nos sustenta, ele nos ensinou que nós temos muito valor do que as aves do céu, do que os lírios do campo. O Senhor Jesus nos ensinou. Olha a mordomia do tempo de Jesus. A mordomia do tempo de Jesus era o seguinte: olha, basta a cada dia o seu mal. Olha a administração do tempo de Jesus. Eu falei aqui sobre planejamento, é importante, mas a mordomia do tempo de Jesus era: viva intensamente hoje, o dia de amanhã é amanhã. Ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é o pão nosso, hein? Não é o meu pão. Porque às vezes você tem pão para dar para 1 milhão de pessoas, mas o vizinho não tem. Então cuide de dar o seu pão e, se possível, prover o pão para o outro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que tipo de embriaguez, irmãos, tem tomado conta do nosso coração, da nossa vida? Não é só o vinho, pode ser o ativismo. Ô Patrícia, a Caísa está ouvindo aquele audiobook que você me falou, né? A Patrícia me falou de um audiobook, até recomendo. Olha o nome do livro: Como ter o coração de Maria nos dias de Marta. Quando você me falou só o título, eu falei: Caísa, pesquisa. Como ter o coração de Maria nos dias de Marta. Lucas 10, vocês conhecem a história. Marta parecia eu e você muitas vezes, correndo para lá, correndo para cá. Jesus foi na casa delas, talvez passando pano, fazendo aquele cafezinho, e a Maria bebendo, a Maria se enchendo do Espírito de Deus, mas a Marta embriagada com todo aquele ativismo. E aí Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, por que te preocupas? Por que te afadigas com todas essas coisas? Minha filha, para um pouco, respira, faça como a Maria. Essa aqui escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, se a gente soubesse aproveitar melhor o nosso tempo, a gente ia parar de ficar correndo feito doido, feito louco, feito louca, e a gente ia descansar nos pés do Mestre, a gente ia beber mais dessa fonte, a gente ia se encher mais do Espírito de Deus, do que se encher de qualquer outro lixo e porcaria. Igreja, como é que nós temos administrado o tempo que o Senhor nos deu? Não andai como necios, não sejamos imprudentes. Vamos remir o tempo, vamos deixar de nos embriagar e vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai maravilhoso, Pai querido, Deus, nós queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor.
Deus, tua palavra diz que hoje é o tempo aceitável. Tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que nós precisamos remir o tempo. Tua palavra diz que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Deus, o tempo é precioso. Moisés disse no Salmo 90: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre coração sábio. Deus, eu quero orar nessa noite para que nós, Igreja do Senhor, saibamos administrar da melhor maneira, saibamos aproveitar da melhor maneira o nosso tempo, ó Deus, e que esse tempo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a sua vida e administre bem o seu tempo. Renata, temos pedido de oração? Enquanto a Renata projeta, alguém tem algum pedido de oração aqui presente? Luzia? Lília? A Vanessa. Amém. 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 Alguém mais? Sueli? Orar pela filha da Sueli, em nome de Jesus. Alguém mais? Jacinta, depois minha mãe. Amém. Amém. Mãe? Saúde da minha mãe e a saúde do meu primo Davi. Alguém mais? Pedido de oração? Renata? Pedidos? A irmã Lúcia pede oração pela saúde do seu filho, né? Vamos orar pela vida do Caio. Tem mais? Só isso? Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar a Deus. Maria Souza pede oração pela família, né? A tia da Caísa, né? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Feche seus olhos. Vou pedir a Maria Bueno, oração por ela e pela família. Deve ser a mãe do Rodrigo lá de Taquaral. Amém. Alguém mais aí, Patrícia? Não, né? Oremos. Deus, nós apresentamos, ó Pai, cada uma dessas necessidades ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus, de encontro a cada uma delas, curando, restaurando, repreendendo, Senhor, todo o mal, ó Deus, sobre essas vidas, curando os enfermos, libertando os cativos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, operando, Senhor, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir, ó Deus? Realiza a tua obra nos nossos lares e famílias. Deus, derrame da tua graça sobre aqueles que estão nos hospitais, como a irmã Luzia citou. Ó Pai, visita com o teu poder, meu Pai, envia cura. Ó Deus, que a misericórdia, a bondade do Senhor possa alcançar essas vidas em nome de Jesus, ó meu Pai, que nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, alguns recados para finalizarmos. Mês que vem nós vamos começar o projeto de homens e mulheres. Teremos reuniões mensais, uma vez por mês, tá? Eu estou aqui com a ficha de inscrição dos homens e a ficha de inscrição das mulheres. Se você ainda não pegou a sua ficha de inscrição, não tem custo nenhum, tá? É só para você preencher e dizer se vai querer o livro que nós estaremos ministrando ou não, tá? Se você ainda não pegou, pegue e me devolva até no domingo, tá?
tá bom? Projeto Homem Nota 10 e Mulher Nota 10. Sábado agora, lá na casa do irmão Geraldo, tá? Às 19h30, nós teremos reunião de homens. Fui visitar o irmão Geraldo essa semana. Ele tem uma área grande lá, né? E ele pediu para que nós, homens, estivéssemos fazendo a reunião ali no próximo sábado. Então, homens aqui da igreja, sábado, 7h30 da noite, na casa do irmão Geraldo. Pastor, não sei onde é a casa do irmão Geraldo. Entre em contato comigo que a gente marca talvez de se encontrar aqui na igreja para a gente ir lá, tá? Então, todos os homens, sábado, 7h30, na casa do nosso querido irmão Geraldo. Máscara, distanciamento social, muito cuidado. Parece que ele já tomou a primeira dose da vacina, mas é bom a gente tomar cuidado, tá bom? E domingo, não deixe de vir. Domingo a gente vai ter o nosso culto missionário. Martinha, prepara, você vai fazer a abertura, tá bom? Culto missionário, eu quero que você participe, minha irmã. Você é ligado em missões aí, então a abertura você vai fazer no domingo. O Gustavo, filho do pastor Jorge, que vai estar indo para o Chile, junto com a esposa, né, Arica, no Chile, estará ministrando a palavra do Senhor aqui no domingo. Então, domingo, culto missionário. Vamos ficar em pé, amados, para nós encerrarmos. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, pela palavra que foi ministrada, por esse tempo de louvor e adoração, de oração, por esse culto que prestamos ao Senhor, ó Pai. Receba, Deus, ó Deus, como uma oferta, como um aroma suave e agradável na Tua presença. Nos leve em paz e em segurança e nos ensina, Deus, nos ajuda da melhor maneira possível a administrar o nosso tempo, ó Deus. Leve o Teu povo em paz e em segurança, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.